Fala, galerinha do sétimo ano. Bom dia, bom dia. Vamos acordar, tá? Vamos pegar o material aí que hoje tá chegando na área. Mais uma aula de português. É isso mesmo. Estamos quase finalizando o módulo, tá? No capítulo 3. Hoje eu quero que vocês, inclusive, abram aí no último conteúdo da página 82, tá? Eu vou retornar na aula de sexta-feira uma outra explicação, mas hoje eu quero explicar o verbo ir. Como é que esse verbo funciona, como é sua conjugação, se ele altera seu radical, se ele não altera. Então, tudo isso nós vamos ver a partir de agora, tá certo? Então, ó, cola aqui que é sucesso garantido. Na língua portuguesa, nós temos alguns tipos de verbos. Nós vimos verbos regulares, que são aqueles que seus radicais não se alteram no momento da conjugação. Vimos os irregulares, que são aqueles cujo radical ele se altera ou algumas flexões, digamos assim, algumas terminações do verbo se alteram, tá certo? E hoje nós vamos ver um verbo chamado ir, o verbo ir. Esse verbo é conhecido como anômalo. Por que anômalo? Anômalo vem de anomalia, né? Anomalia vem de deformação, de erro, de anormalidade. Então é como se fosse um verbo anormal. Mas anormal em que sentido, professor? Ele apresentar irregularidades em sua construção. Ou seja, o radical ele pode ser alterado completamente no momento que nós estivermos conjugando esse tipo de verbo. Uma outra coisa bem comum ao uso do verbo ir é que às vezes ele pode ser confundido com o verbo ser. Então, é necessário que nós conheçamos o contexto em que foi empregado para que a gente não confunda o verbo ser do verbo ir, certo? Aqui mesmo, ó, no módulo de vocês, na página 82, vejam aí o exemplo que ele nos deu. Ó. Eu fui professor. Então, esse fui aí é o verbo ser. Agora, eu não sou mais. Veja, eu fui professor. Agora, eu não sou mais professor. Aí, do lado, ele dá um outro exemplo com o mesmo verbo, ó, escrito da mesma maneira, mas ele não pertence mais ao verbo ser, e sim ao verbo ir. Observe. Eu fui à escola. Veja que agora ó, o verbo fui dá uma ideia de caminhar, locomoção. Eu fui à escola. Então, tem que ter cuidado, certo? Na hora de perceber as conjugações, olhar para o contexto da oração, porque a gente pode ocasionalmente até errar por achar que o verbo ir, na verdade, é o verbo ser, ou por achar que o verbo ser é o verbo ir. Vocês vão observar aí na telinha um exemplo, certo? De uma oração constituída a partir do verbo ir. Veja, eu peguei uma mesma oração, mas conjuguei em tempos diferentes. A primeira oração, ela diz o seguinte: eu fui ao supermercado comprar cereais e leite. Na segunda, eu vou ao supermercado comprar cereais e leite. Na terceira, eu irei ao supermercado comprar cereais e leite. Se você observar, o verbo ele modificou-se a partir das conjugações. O verbo ir, observe aí, ó, a sua forma, o seu radical inteiro mudou. No primeiro, o verbo ir virou ir. No segundo, virou vou. No terceiro, foi que ele permaneceu radical, né? Ó, irei. Mas todos eles fazem parte do verbo ir. E aí, ó, na primeira oração,
O verbo ir ele está conjugado no pretérito perfeito. O que seria esse pretérito perfeito, professor? É quando nós realizamos uma ação e concluímos ela no passado, ou seja, já aconteceu, começou no passado e terminou no passado. Eu fui ao supermercado. Já na segunda, o verbo foi conjugado no presente do indicativo. Então, ó, eu vou. Isso está acontecendo agora. Eu vou ao supermercado comprar cereais e leite. Na terceira, o verbo está conjugado aí no futuro do presente, que é o futuro do momento atual. Ó. Se eu vou, daqui a pouco eu irei ao supermercado, certo? Esses exemplos foram só para que vocês percebam essa diferenciação na estrutura do verbo. Daí a noção dele ser considerado anômalo. Para que vocês não fiquem com dúvida nenhuma, eu quero mostrar para vocês agora a diferença nas conjugações do verbo ir para um verbo regular. O verbo ir considerado como anômalo, por quê? Porque o radical modifica-se. E um verbo regular, certo? Então, se liga aí na telinha. Ó. Vocês estão vendo aí na tela a seguinte conjugação do verbo ir. Veja, ele vai ao shopping. Ele foi ao shopping e ela ia ao shopping. Observe que nós usamos as mesmas pessoas, tá? Terceira pessoa do singular, só que em tempos diferentes. Na primeira oração, ela vai ao shopping, o verbo ir está conjugado no presente, certo? Ela vai ao shopping. Na segunda oração, ela foi ao shopping, ele foi ao shopping, perdão. A oração, o verbo aí, foi conjugado no pretérito perfeito, porque a ação já aconteceu. E na terceira, ele ia ao shopping, o verbo está conjugado no pretérito imperfeito. O que seria o pretérito imperfeito? É aquele passado que dá uma ideia de que não foi concluído. É como se eu tivesse começado a ação no passado, mas ela não foi finalizada. Eu ia ao shopping. Observe aí ó, que nas conjugações, à medida que o tempo foi mudado, a forma do verbo também mudou. Então, veja que só no último caso permaneceu o i do radical do verbo ir. Mas nos demais, a estrutura foi totalmente modificada. Por isso, dele ser considerado um verbo anormal, certo? Agora, observa ó, o que acontece com o verbo regular. Cantar, por exemplo. Eu canto muito bem. Tu cantas muito bem. Ele canta muito bem. Aqui, ó, nós conjugamos o verbo e ele não modificou seu radical. Por isso que ele é um verbo regular, porque o radical não é modificado. Viram aí como não é difícil? Agora nós vamos conjugar os verbos, tá? O verbo ir, porque vocês têm aqui, ó, no módulo de vocês, uma tabela, certo? Nos ensinando, isso mesmo, nos ensinando a como para vocês não acharem difícil. Tira esse negócio da cabeça que é difícil, ó, porque não é, tá bom? Então, mais uma vez, a telinha vai aparecer aí, tá certo? Para que vocês visualizem melhor a conjugação adequada do verbo ir. Então, veja, eu coloquei aqui na tabela do livro, eu não modifiquei nada, certo? Porque realmente eu quero que vocês acompanhem da forma que está aí, tá bom? Para facilitar no momento de estudo. Vê, no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito. São as conjugações que nós vamos ver aqui a partir do tempo, tá certo? Ó, então, no presente do indicativo, olha só como vai ficar o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e eles vão. Observe que aqui no presente
todos os verbos, exceto na segunda pessoa do plural, é que permaneceu o i do radical ir, certo? Mas nos demais verbos, nas outras conjugações, modificou totalmente a estrutura do nosso radical. No pretérito perfeito, que é quando o passado já foi concluído, eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Nota mais uma vez, que do presente para o passado, no caso pretérito perfeito, a mudança ainda foi maior. Agora eu já estou com um novo tipo de escrita do verbo. O mesmo caso vai ocorrer no futuro. Olha lá, no futuro não, perdão, no pretérito imperfeito. No futuro a gente vai ver já já. No pretérito imperfeito, eu tenho aqui, eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós ieis, eles iam. Então aqui é uma ideia de passado inacabado, pretérito imperfeito. E observa mais uma vez, o verbo está diferente do pretérito perfeito para o presente. Então, a gente está cada vez mais concluindo que o verbo ir passa por um processo chamado de anômalo. Por quê? Porque o seu radical modifica-se a partir das diferentes conjugações. Agora, aqui no futuro, nós vamos ver que também isso ocorre, tá? Mas antes de falar de futuro, eu quero chegar no futuro. Vocês estão vendo minha ansiedade, né? A gente vai falar de pretérito mais que perfeito, tá? Olha só, no pretérito mais que perfeito, olha como os verbos ficaram conjugados. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Agora no futuro, eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis e eles irão. Pessoal, observem que quando nós estamos falando do futuro e do presente, notem que no presente acho que algum de vocês vão pensar assim, professor, mas quando eu falo eu vou, isso não seria futuro? Na conjugação do verbo ir, não, tá certo? Então, eu vou vai ser presente. O futuro vai ser assim, eu irei, tá certo? Ela vai estar no presente. Ela irá estar no futuro. E aqui eu tenho um futuro do passado. Veja só. Eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, vós irieis, eles iriam. Certo? Então, fica aí as tabelinhas para que vocês possam fazer e treinar diferentes vezes e diferentes conjugações, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Para quem não conseguir, procure o professor, tá certo? Façam as atividades do módulo, porque ajuda muito. Quando a gente treina as questões, o exercício que nós achamos difícil, ele se torna mais fácil. Não tem problema se errar, tenta novamente até acertar. Eu espero que vocês fiquem bem e nos encontramos sexta-feira. Tchau, tchau!